A palavra de hoje eu quero compartilhar com vocês é uma coisa de cada vez. Esse é o título, uma coisa de cada vez. Nós atropelamos tudo, né, queridos? Nós temos tantos anseios, tantas vontades. Todas as vezes que a gente deseja algo para as nossas vidas, a gente quer que aconteça do dia para a noite, no estralar de dedos, nem sempre é assim. Então, quando você olha para a palavra de Deus e para a Bíblia, tudo que você vai ver na palavra de Deus é que Deus, antes de operar, Ele coloca ordem nas coisas. Ele sempre coloca ordem. Quantos sabem que Deus é um Deus de ordem, não é um Deus de caos? Havia caos na terra, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, o Espírito Santo de Deus, Ele passeava sobre a face das águas, mas Deus, Ele coloca ordem em tudo. Deus é tão ordeiro, queridos, que ele separa a noite do dia. Ele separa os dias dos outros. Um dia não é igual ao outro. E Ele coloca ordem em tudo que Ele faz. Então nós precisamos entender que quando nós estamos vivendo com Deus, aquilo que nós levamos anos destruindo, nem sempre todas as coisas são restauradas num só dia, num só momento. Sabe quando eu percebo isso, queridos? Quando nós estamos lidando com casais. Às vezes nós fazemos atendimentos, né? Sexta-feira agora mesmo, só na parte da tarde eu fiz 9 atendimentos. Pessoas com problemas de relacionamentos, problemas familiares. E aí eu vou ouvindo um pouco da história das pessoas e qual que é a percepção que nos sobra a respeito dos atendimentos. As pessoas levam 20, 30 anos, 15 anos para destruir um relacionamento. Eu pergunto para as pessoas, quanto tempo de casado vocês têm? As pessoas, olha pastor, 17 anos, 14 anos, 20 anos, 25 anos. E daí quando elas estão dentro ali do gabinete pastoral, elas querem sair já com a solução. Agora é um processo, é uma coisa de cada vez. Quando Deus está operando nas nossas vidas, as coisas elas acontecem a seu tempo e nem sempre o tempo nosso é o tempo de Deus. O que acontece quando nós então nos deparamos com a vontade de Deus? O primeiro milagre já nos alcançou, que é o princípio e o início da restauração. Mas após ter feito a vontade de Deus, existe um tempo. Um tempo de que todas as coisas na sua vida possam ser ordenadas por etapa. Sabia que se Deus fosse corrigir tudo em você de uma só vez, você não suportaria? É por isso que é comum, às vezes, as pessoas que convivem, elas não têm muita paciência, mas as pessoas que convivem juntas, elas dizem assim, pastor, mas ele parou de beber, mas não parou de fumar. Pastor, ele parou com isso, mas não parou com aquilo. Pastor, ela parou com isso, mas não parou com aquilo. Deus está transformando, queridos. São etapas nas nossas vidas. Com certeza, nós somos muito melhores hoje do que fomos ontem, se estamos em Cristo Jesus. Em Coríntios, quando Paulo escreve a igreja, que era uma igreja tão complicada e confusa como a igreja de Corinto, que ela deu muito trabalho para o Espírito Santo, Paulo ele vai dizer que de glória em glória nós somos transformados. O que significa ser transformado de glória em glória, queridos? Todas as vezes que você tem contato com as coisas de Deus, você é transformado um pouquinho mais. Todas as vezes que você entra na presença de Deus, você é transformado e transformada um pouquinho mais. Então, cada coisa no seu devido tempo. Nós precisamos buscar essa compreensão por duas questões, para que nós sejamos mais leves para os outros e para que sejamos mais leves consigo mesmo. Sabe quem sofre, queridos? Os perfeccionistas. Esses, então, eu sinto compaixão deles. Como eles sofrem. Porque eles querem tudo no estralar de dedos para ontem. Então, eles não têm paciência com os outros, colocam um jugo sobre as costas do outro que o outro não tem condição de carregar. E quando não, vive enfermas porque eles colocam um jugo sobre si mesmo, dos quais nem eles mesmos conseguem suportar. Nós precisamos entender isso. Eu quero ler com você um texto, Ezequiel capítulo 37, a visão do vale. A visão do vale, Ezequiel 37, verso 1. Vamos entender o contexto desse texto, né? Eu quero contextualizar para que os nossos dias possam ser mais leves e a gente possa se familiarizar com aquilo que estava acontecendo nessa visão. Então vamos entender lá, ó. Verso 1, Ezequiel 37. Estou lendo na NVI, não sei qual versão você está.
Mas diz assim, olha: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Outra versão diz sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor: a estes ossos farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida, e enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, ossos com o seu osso. Senhor, nós te louvamos, é a tua palavra, em nome de Jesus. Dá-nos uma compreensão atual daquilo que foi escrito há tantos anos atrás, o que o Senhor quer nos comunicar hoje. Fala conosco, Senhor, a fim de que os nossos ouvidos e olhos sejam abertos. Senhor, o nosso espírito possa compreender e a nossa alma possa se dobrar, que a nossa carne se submeta nesta manhã à tua palavra, em nome de Jesus a quem oramos. Amém. Queridos, o contexto aqui é que Ezequiel é levado pelo próprio Espírito de Deus, pela própria mão de Deus, a uma visão. Nessa visão ele é transportado a um vale que tinha muitos ossos secos espalhados. A palavra, eu não quero entrar, não é essa a minha defesa nessa manhã, não quero entrar nos pormenores, mas chega a expressar que eles eram sequíssimos. Ou seja, dando a conotação de que era algo muito pior do que simplesmente aquilo que o profeta estava vendo. Existia coisas muito mais complexas na visão de Ezequiel do que aquilo que ele conseguiu compartilhar na visão que teve. E Ezequiel, na verdade, ele está sendo levantado por Deus em um tempo muito difícil de Israel. Eu sei que todos, ou a maioria de nós, sabemos que Israel foi escolhido por Deus como um povo onde Deus estava trabalhando um processo familiar, porque através de Israel Deus forma uma grande família. Abraão se torna pai de muitos filhos, e nós somos herança e somos co-herdeiros juntamente com Cristo, juntamente com tudo aquilo que Deus fez através, desde o início com Abraão, através da fé que nos foi outorgada pelas promessas liberadas de Deus. E Deus está fazendo com que Israel possa compreender coisas e levanta profetas e homens cheios do seu espírito no Antigo Testamento para que eles pudessem conduzir essa família. A verdade é que tempos antes Jeremias traz uma profecia sobre Israel, dizendo que Israel seria levado por 70 anos cativa. Por 70 anos Israel estaria debaixo de um cativeiro. O rei da Babilônia haveria de tomar Israel como escravos e levá-los cativos. Jeremias profetiza. Depois de Jeremias nós temos a visão de Daniel, que Daniel também é um complemento daquilo que Deus está fazendo com Israel, só que agora Daniel está no palácio, mas aí vem Ezequiel, e Ezequiel também agora com a visão. Tudo se trata da mesma condição e da mesma situação do que Israel estava enfrentando e vivendo. Quando na verdade Ezequiel é levantado como um profeta, você precisa entender algumas coisas. A vontade de Deus nem sempre é a sua vontade. Quantos sabem disso? As nossas vontades constantemente elas colidem, é isso mesmo, colide com a vontade de Deus, elas trombam de frente com a vontade de Deus. E são nesses momentos que Deus de fato separa aqueles que estão se submetendo ao seu querer e aqueles que são rebeldes. Por que está dizendo isso, pastor? Eu estou dizendo isso porque se você olhar para a vida de Ezequiel, Ezequiel era filho de um sacerdote. O seu pai, ele tinha como missão fazer a vontade de Deus dentro do ministério sacerdotal. E por causa da linhagem sacerdotal, Ezequiel também estava se preparando para ser um sacerdote. Ezequiel está com 30 anos, queridos, e são 30 anos de preparação
para o ministério sacerdotal na casa de Deus. Quando Ezequiel é levado como cativo juntamente com o povo de Israel, Ezequiel ele já estava até exercendo algumas funções desse ministério sacerdotal na casa de Deus. Então, na percepção e na visão de Ezequiel, ele tinha tudo já planejado, desenhado, para que ele pudesse exercer o ofício do sacerdócio. Mas me parece que não era vontade de Deus para Ezequiel que ele fosse um sacerdote. Aprove a Deus levantá-lo como um profeta. Que para nós, queridos, não entendemos muito essas questões de sacerdócio, profeta. Para nós hoje é tudo muito longe, né? Muito distinto daquilo que nós estamos vivendo. Mas para Ezequiel, no seu período, tinha um peso muito grande. Era uma diferença de ministério muito grande, queridos. Porque os profetas, na verdade, eles não eram muito bem quistos e vistos pela população. O sacerdote já era. Todo mundo queria um sacerdote por perto. Porque o sacerdote era o homem que aproximava o povo de Deus, que tinha uma palavra de consolo e trazia a graça de Deus. Era aquele que orava para que o perdão dos pecados da população existisse. Então todo mundo queria ter um sacerdote por perto. Você vai ver que em alguns textos, algumas pessoas chegaram a comprar sacerdotes para si, pagá-los financeiramente, mantinham eles para que eles pudessem estar dentro da casa deles. Porque era um privilégio ter um sacerdote por perto. Os profetas eram rejeitados, porque os profetas eles traziam o dedo de Deus sobre a humanidade. Declarava sobre aqueles que estavam errando qual seria o juízo e o castigo de Deus, e o que Deus aprovava e reprovava. Mas me parece que, embora Ezequiel tinha um desejo, uma estrutura para a sua vida, Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, eu sei que você sonha com isso, você foi preparado pelos teus pais, você é da linhagem dos sacerdotes, mas eu tenho algo superior para você. E quando Deus disse que tinha algo superior, ele achou que ele ia nadar de braçada, e agora ele está sendo levado como cativo. A parte boa disso tudo, queridos, é que Ezequiel, ele está debaixo de uma palavra profética também dada por um outro profeta chamado Jeremias, que o cativeiro duraria 70 anos. 70 anos é bastante, né, queridos? Nós vivemos no muito, aí os teimosos, né, 100, 100 e pouquinho, né? Os que vivem, né? A maioria morre 70, 70 e pouquinho, 80. Teimosos vão a 90. Para nós, mas na realidade de Ezequiel, 70 anos passava tranquilo assim. A realidade de vida do povo é muito diferente da nossa realidade de hoje. As pessoas viviam muito no Antigo Testamento. E eles então têm uma palavra profética liberada por Jeremias: olha, por 70 anos vocês estarão cativos, mas depois Deus vai liberar vocês. O que isso nos traz de consolo, queridos? É tão bom quando você entra numa prova que você sabe que ela vai ter fim, não é verdade? Sabe qual que é a maior luta que eu e você enfrentamos nos nossos dias? É quando nós começamos a enfrentar coisas, diversidades, dificuldades, lutas, coisas contrárias, abatimentos, sofrimentos, que você não sabe a data do fim. Você não tem consciência de quando aquilo vai acabar. E os dias vão passando, as lutas vão se intensificando e você vai esmorecendo. E você já está agora, olha, pastor, fazem 5 anos que eu estou orando, fazem 7 anos que eu estou orando, fazem 10 anos que eu estou orando. E parece que não vai ter fim. Nós não temos uma data precisa de quando será o fim do sofrimento e das lutas que estamos enfrentando. Isso nos angustia muito, queridos. Ao mesmo tempo, isso pode trazer em mim e em você, se nós estamos firmados na palavra e nas promessas, uma vida de perseverança. Uma vida de perseverança, porque Deus tem promessas para aqueles que perseveram. Quando você olha para o livro de Apocalipse, tudo que Deus fala a respeito daqueles a quem Deus está honrando, Deus vai usar para 7 igrejas da Ásia a mesma percepção e a mesma colocação, dizendo: ao que venceu, ao que venceu, ao que venceu. Isso nos fala de perseverança. Existem igrejas e pessoas que perseveraram no processo, queridos, em meio às lutas e às dificuldades, mesmo não sabendo o tempo do fim das suas lutas e das suas dificuldades, eles perseveraram. E eu acredito que nós estamos no meio daqueles que estão perseverando. Quantos podem dizer amém? Mesmo que você não saiba o final, mesmo que você não saiba o dia do fim, mas o que você precisa saber não é quando vai acabar, é quem está no controle de tudo. Uma coisa eu sei, queridos, eu sei que as lutas que eu enfrento, eu não sei quando elas vão terminar, mas eu sei que eu vou vencê-las, porque a Bíblia nos dá esse resultado final, de que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus,
Por isso nem a morte, nem a tribulação, nem o porvir, nem o passado, nem as angústias, sofrimento, nem mesmo a alegria, nada pode nos separar do amor daquele que está em Cristo Jesus, porque Jesus é tudo para nós. Então nada pode, queridos, tirar de você, de mim, aquilo que Deus está fazendo. E Ezequiel, então, ele está no meio desse processo, entendendo algumas coisas que para ele está mudando. A pergunta que não quer calar é essa que eu quero fazer para você agora. O que você faz, como você reage quando Deus muda os seus planos e os seus projetos? Os projetos de Ezequiel era ser um sacerdote na casa de Deus. Mas aprove a Deus fazer dele um profeta e mudar ele de uma condição de livre para cativo. O que você faz? Como você reage quando Deus diz para você: esses sonhos que você tem não são os meus sonhos para a sua vida? Eu quero trazer esperança para o seu coração nessa manhã. Todas as vezes que Deus mudar os seus planos e os seus projetos, queridos, que são individuais, é porque Deus está de olho no coletivo. Quantos sabem disso? Tudo que diz respeito à salvação, Deus sempre vai se colocar à frente, para que coisas sejam mudadas na sua vida, para que outros sejam salvos por meio da sua vida também. Todos nós somos um tipo de Cristo na terra, quantos sabem disso? Nós não salvamos pessoas, mas nós somos um canal de Deus para que elas entendam a salvação. É através do seu testemunho, é através da sua vida, é através da palavra profética que Deus libera sobre a sua boca, que você ministra alguém que não tinha conhecimento a respeito de Deus, que pessoas têm o nome escrito no livro da vida. Aprove a Deus, queridos, os anjos desejaram fazer o que fazemos e Deus não os permitiu, diz a palavra. Mas aprove a Deus dar a mim e a você nas mãos o ide e ministrar quem Ele é, e compartilhar o que Ele fez, e declarar os seus feitos. Então Ezequiel está sendo levantado e agora ele tem uma visão de uma condição do quadro no qual Deus o está colocando. E aí eu quero entrar na visão com você. Não sei como você tem reagido àquilo que Deus tem feito, se Deus tem mudado algumas coisas que você mimava tanto, desejava tanto. Sabe aquelas coisas assim que são preciosas para mim e para você? Às vezes vai custar, por conta da vontade de Deus, que é mais soberana e mais absoluta do que a sua e do que a minha. Quando Ezequiel está tendo a visão, queridos, você precisa entender algo. A visão que Deus está dando sobre o vale de ossos secos. Aqueles ossos representavam todo Israel. Todo Israel. Deus está mostrando para o profeta: sabe por que vocês estão sendo levados cativos? É porque a condição do povo de Israel é essa, Ezequiel, e você precisa entender isso nesse tempo. O que isso quer dizer nos nossos dias, pastor? Me contextualiza, te ajudo, vou te ajudar. Está dizendo que mesmo nós estando em vida, queridos, física, não significa que nós temos vida espiritual. Ezequiel está tendo uma visão de Israel, que Deus estava fazendo uma obra na vida de Israel, mas muitos daqueles que estavam em Israel estavam mortos espiritualmente. Eles estavam secos por dentro por causa do pecado, por causa daquilo que distanciava a vida de cada um deles com Deus. Eles estavam vivos fisicamente e mortos espiritualmente. Efésios capítulo 2 verso 1 nos demonstra isso. Na verdade, Efésios 2 está ligado à visão de Ezequiel. Olha o que Efésios 2:1 diz assim: é uma realidade para mim e para você nos nossos dias. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Israel estava vivendo em desobediência, completamente distante da vontade de Deus, e nos nossos dias não é diferente. Deus às vezes tira você de algo que você tanto deseja. Ezequiel queria ser um sacerdote, mas Deus o coloca como um profeta. Por que o coloca como um profeta? Para que ele pudesse ser um canal de bênção na vida daqueles que não estavam percebendo que estavam morrendo. Pessoas morrem aos montões aos nossos dias, queridos, distantes de Deus, sem que nós possamos perceber que Deus colocou nas nossas mãos uma vocação, um chamado. Pessoas morrem dentro da sua própria família, sem declarar que Jesus é Senhor, por causa da omissão que nós temos tantas vezes. Quer um exemplo disso? Existem pessoas que eles não conseguem, queridos, ser cristãos dentro da própria família.
Eles são na igreja, eles são na célula, eles são no meio dos amigos, mas em meio à família eles travam. Sabe por que eles travam? Porque eles começam até a usar da própria palavra como escudo para uma omissão daquilo que Deus nunca desejou. Eles começam a dizer assim: mas o profeta não tem honra na sua própria pátria. Aí eles dizem: como que eu vou ter? Sabe como que você vai ter, queridos? Porque Deus te outorgou isso nas mãos para ter. Se a tua família não reconhece que Jesus mudou a sua vida, alguma coisa está errada no processo. Não é possível, queridos, nós sermos tocados e alcançados pelo Espírito de Deus e algo não mudar no nosso interior, ao ponto daqueles que convivem conosco dizer: olha, isso que você tem eu quero também. O que acontece com você? O que aconteceu com o seu casamento? Com o seu linguajar? Com a sua postura? O que aconteceu com a maneira de você tratar as coisas? Algo mudou em você e eu preciso entender o que é isso, porque eu estou desejando sair da vida que estou, mas eu não consigo, não tenho forças. Sabe, queridos, não está em você a salvação do outro, mas está em você ser um canal de bênção para o outro. E Ezequiel está sendo levantado para isso. Ele pôde compreender o momento em que Israel estava vivendo. Você tem compreendido o momento em que nós estamos vivendo? Essa é a grande questão do dia de hoje. Você tem compreendido? Quais têm sido as tuas posições em relação àquilo que você tem entendido? O que tem mudado no seu testemunho, no evangelho que rege, governa a sua vida? O que tem mudado? Eu penso que é aí que Deus quer nos levar. Muitas pessoas, queridos, na verdade, elas nunca lerão a Bíblia, mas elas se aproximarão de Jesus por causa da sua vida e do seu testemunho. Por que nunca lerão, pastor? Não é muito forte afirmar isso? Não é muito forte, queridos. Eu acompanhei a dona Anália por anos. Uma senhorinha, eu tenho algumas pessoas aqui, né? A Silene, o César, nós fomos próximos da dona Anália. Ela caminhou conosco no evangelho, era desse tamanhozinho assim, uma bênção. Lembra, Silene, dela? Uma bênção, uma bênção. A avó Anália, eu perguntava para ela: vó, quantos anos você tem? Ela falou: filha, eu acho que é 96 ou 92. Ela sempre falava assim para mim. Ela ficava entre 96 e 92. Bom, eu sei que quando os meus pais me registraram, eu já tinha muitos anos de vida, porque o pai ajuntava vários filhos e ele esperou nascer 4 para registrar os 4. Mas eu acho que no registro eu tenho 96. Mas ela não sabia. Aí eu falei para ela: vó, e ela sempre, queridos, nunca faltava no culto. Ia a pé. Saía daqui das chácaras e ia a pé para a igreja. Velhinha. E a gente ia buscar ela, ela falava: não, é bom que eu gosto de fazer uma caminhada, tal. Não faltava nos cultos. Um dia eu estou conversando com a avó Anália, nós fizemos um serviço na casa dela. Eu estou conversando com ela, eu falei: ô vó, qual parte da Bíblia que a senhora assim, mais se identifica, que a senhora gosta? Sabe aquilo que a senhora lê e a senhora... Porque eu queria aprender com a senhora. Ela falou: eu não sei ler, filho. Eu falei: a senhora não sabe ler? Ela falou: nem escrever. Eu falei: nada, não sabe uma só palavra? Ela falou: nada. Eu falei: então como que a senhora crê em Jesus? Aquilo mudou minha vida, queridos. Ela me respondeu o seguinte: por aquilo que você fala. Deixa eu dizer algo para você, querido. Pessoas estão na terra e algumas dessas pessoas nunca lerão a Bíblia, mas elas vão crer no Jesus que você prega. Então você precisa pregar no Jesus que é Filho de Deus, que morreu e ressuscitou, e que nele não há barganha, e que nele não há sombra de dúvidas, não há mentira, não há dolo, e que ele na verdade não é alguém que quer arrancar das pessoas somente interesse, mas que ele veio morrer por elas. Então isso me ensinou muito, queridos. E Ezequiel está sendo levantado num tempo assim, onde as pessoas na verdade não entendiam mais a condição daquilo que elas estavam enfrentando e vivendo por causa do pecado, e Ezequiel precisou ser uma voz profética no seu meio e no seu tempo. E eu quero falar de algumas coisas e eu quero finalizar com você. Prometo que vou ser rápido. Quantos estão entendendo? Amém? Uma das coisas que você precisa entender quando você se depara com um caos em relação àquilo que você está vendo, que Deus está te mostrando, você precisa profetizar a palavra. É a palavra, queridos. Não são pensamentos positivos, não são visões assim de, autoajuda, não são, queridos. Nada contra os coaches dos nossos dias, absolutamente nada, queridos, mas é a palavra.
Pessoas estão usando da palavra para se promoverem, para terem as suas contas no banco recheadas de cifrões. Pessoas estão se aproveitando da palavra de Deus por conta da dor e da necessidade das pessoas que estão recebendo a palavra que eles liberam. Mas eu quero dizer para você, não tem nada de Deus nisso. Não tem nada de Deus nisso. São palavras de autoajuda. São palavras que sempre vão amassagear o seu ego, mas pouco vão trabalhar o seu pecado. Pouco vão dizer para você que embora você está vivo, mas por dentro você está cheirando mal. Pouco vai dizer para você que a condição do vale é que eles estavam secos. Por quê? Porque as pessoas estão vendendo um evangelho nos nossos dias, mas nós que temos a compreensão da visão que Deus está nos dando, queridos, nós não somos levantados simplesmente para ter o ego amassageado, nós somos levantados para ouvir a palavra de Deus. Existem momentos da palavra de Deus que eles vão essa palavra vai te colocar lá em cima, mas existem momentos que a palavra de Deus vai te colocar com o rosto no pó e com a boca na terra, porque haverá necessidade de quebrantamento sobre você, sobre aqueles que convivem com você. Haverá momento que você vai ter que entender que pecado é pecado e que Deus é Deus, e de que a alegria sem Deus é uma alegria passageira. Então nós não somos coaches do evangelho. Na verdade nós estamos sendo levantados como uma voz profética para dizer: olha, o que Deus disse, Ele disse, pronto. Aquele que acrescentar um tio ou tirar um tio da palavra de Deus, esse será do maligno e condenado com ele. Ainda estão aqui? Amém, queridos? Deus está nos levantando num tempo, não para massagear o ego de pessoas e dizer para elas que tudo vai terminar bem simplesmente porque vai terminar bem. Tudo vai terminar bem porque houve um preço alto, queridos, onde Deus entregou o próprio Filho para morrer em seu favor. Então não existe evangelho sem preço, porque o preço foi pago, e o mais alto preço foi pago em favor das nossas vidas. Não existe vida cristã, queridos, sem que eu e você possamos viver o processo. Ezequiel está tendo uma visão. Pessoas estavam vivas por fora, mas mortas por dentro. Era a casa de Israel. Só quero lembrar você, se você não tem essa compreensão, a casa de Israel nos nossos dias é a igreja. É a igreja espalhada ao redor do mundo. Não é a comunidade Amor e Graça. Não é uma outra denominação qualquer. É a igreja espalhada ao redor do mundo, queridos. Ezequiel está tendo uma visão da igreja. E ele está dizendo: olha, eu vejo que a igreja, embora esteja viva aparentemente, ela está morta em muitos conceitos espirituais que precisa de vida. Então ele declara a palavra. Sabe por que ele declara a palavra? Todas as vezes, queridos, que Deus te der uma visão a respeito daquilo que está morto, a primeira coisa que você vai ter que enfrentar é um questionamento. Todas as vezes. Não sei se você já percebeu isso. Então Deus faz uma pergunta para Ezequiel: Ezequiel, o que está vendo? Senhor, eu vejo um vale cheio de ossos secos. Caminha pelo vale. E a Bíblia diz que então Ezequiel caminha pelo vale. Deus faz uma pergunta para ele. A questão sempre vai vir, queridos. A interrogação sempre vai nos alcançar. Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? Ezequiel não tem resposta, queridos. Sabe por que Ezequiel não tem respostas? Porque o fato de você ser um homem de Deus, o fato de você ser uma mulher de Deus, nem sempre você vai conseguir responder tudo aquilo que Deus te pergunta. É uma tolice, queridos, nós termos e acharmos que temos resposta para tudo a todo momento. Eu, ao longo dos anos, liderando pessoas, existem coisas que as pessoas me perguntam, eles falam: pastor, isso aqui. Eu falo: irmão, para isso eu não tenho resposta. Nós precisamos compreender, queridos, nós não temos respostas para tudo. E mesmo não tendo respostas para tudo, nós precisamos confiar. Foi o que Ezequiel fez. Ele não tinha resposta se os ossos poderiam reviver, mas ele confiou. Sabe como ele confia? Senhor, eu não sei se eles podem reviver, mas uma coisa eu digo: tu sabes, o Senhor sabe. Poderia o meu marido ser restaurado, pastor? Deus sabe. Poderia minha esposa ser restaurada, pastor? Deus sabe. Deus sabe. Poderia os meus filhos saírem das drogas, pastor? Deus sabe. Nós não temos resposta para tudo, queridos. Nós entendemos e pela fé nos posicionamos que pode, mas na verdade quem sabe é Deus. Quem sabe é Deus. Quando Ezequiel diz: Senhor, tu sabes, então Deus diz para Ezequiel: se sou eu quem sei, então declara a minha palavra, não a sua. Sabe por que o relacionamento dentro da sua casa ele não acontece da maneira que você espera e deseja? Porque você está enchendo o teu cônjuge, você está enchendo os teus filhos, você está enchendo os teus pais, enchendo os seus irmãos da sua palavra.
E eles não aguentam mais ouvir o mesmo sermão, ao ponto de começar a dizer para outros, ou até para você mesmo, que você se tornou histérica, ou histérico, que você não tem mais controle e domínio sobre si mesmo. É isso que eles dizem, porque eles não aguentam mais ouvir a sua palavra. Declare a palavra de Deus, queridos. Eu já compartilhei com vocês em outro momento, em outra pregação, quando eu tive alguns problemas no relacionamento. Eu estou há 25 anos casado. Ao longo desses 25 anos casados, querido, eu já tive problemas no casamento como você também teve, já tive problemas familiares com os meus filhos, mas um dia eu compreendi, mais do que eu ficar trazendo Deus para minha esposa e para os meus filhos, eu comecei a levar minha esposa e os meus filhos para Deus. E eu parei de falar, queridos. O Lucas está aí, ó, meu filho, ele sabe disso, o quanto eu me posicionei em relação a falar menos. Hoje eu falo mais com Deus. Eu vejo algumas coisas no Lucas que eu não gosto, na Giovana que eu não gosto, em mim mesmo que eu não gosto, eu levo para Deus. Eu falo, Senhor, o porquê que eu tenho reagido assim? Por que que isso me incomoda tanto na vida dela? Por que que isso me incomoda tanto na vida dele? Por que que isso me incomoda tanto na minha própria vida? Por quê? Então eu tenho levado para Deus, queridos. E aí Deus começa a me declarar e me liberar. Anderson, libere essa palavra sobre essa situação. E todas as palavras são profecias bíblicas, das quais Deus tem para mim e para minha família. O que Deus espera de você, que você libere a palavra dEle. Sabe, queridos, é pela palavra que todas as coisas foram criadas. Quando tudo foi criado, não havia nada sobre a face da terra, e Deus disse, haja. Um dia me perguntaram, aquelas pegadinhas de escola, de infantis. Ô pastor, o senhor que é pastor, quem que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Eu falei, a galinha. Ele falou, por que a galinha? Aí ele achou que eu não ia responder. Por que a galinha? Eu falei, porque a galinha nasceu do haja. Haja aves, haja animais nos campos, haja répteis. Ela nasceu do haja, então ela nasceu primeiro. Ponto. Tudo nasce pela palavra de Deus. Você quer uma vida melhor? Você quer sua finança mudada? Você quer sua saúde melhor? Você quer seu cônjuge transformado? Profetize a palavra de Deus. A palavra de Deus. Você é uma pessoa descontrolada nas finanças? Começa a declarar, Senhor, é a tua palavra. E a tua palavra diz que o devorador, ele não tem mais poder sobre a minha vida. Ele não tem mais poder. Porque eu sou livre, Senhor, de tudo aquilo. Eu sou livre de mamon. E você começa a declarar a palavra, queridos. É a palavra. A palavra muda tudo. Segunda coisa, o Espírito, queridos. Não é possível nós termos uma visão daquilo que está morto e nós não declararmos que só haverá vida por meio do Espírito. Nos nossos dias eu tenho visto e percebido muitas pessoas negligenciarem o Espírito Santo de Deus na igreja. Quantos sabem disso? Hoje, queridos, nós temos escolas de formação para a declaração da palavra. Sabia disso? Eu não vou citar nome, queridos, eu não vou citar nome, mas tem um coach aí, alguns coaches, mas um em específico, ele tem centenas, milhares de pessoas que têm pago um curso para poder aprender a declarar a palavra sobre a própria vida. Eu sou pastor, prego de graça, ministro gratuitamente todos os dias para muitos de vocês, e não há transformação, mas quando você paga, você muda. E o curso dele não é barato. Quantos sabem o preço do curso dele? Olha lá, tem gente que sabe. Não é barato, queridos. Não é barato. R$1.000, R$1.500 o curso. E você tem que levantar de madrugada para assistir o camarada todo dia, porque ele está te ensinando a declarar a palavra. Não seria o Espírito Santo o condutor disso tudo? Será que não deveríamos ter o Espírito Santo no nosso meio para nos ensinar a declarar a palavra? Deixa eu dizer algo para você a respeito da palavra de Deus, irmão, irmã, você que nos visita nessa manhã. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos faria lembrar de todas as coisas das quais Deus tem nos dito. É um versículo. Então é o Espírito Santo que tem que ensinar você a declarar a palavra, não são os coaches dos nossos dias. Pastor, o senhor está descendo a lenha nos coaches hoje, hein? Meu problema não é com os coaches, queridos. O meu problema é você usar de algo que deveria ser usado para incentivo profissional, você usar isso como um subterfúgio ou uma ferramenta para a palavra de Deus.
As ferramentas da palavra de Deus são por meio do Espírito Santo. Sabe por quê? Me prova, pastor. Ezequiel está provando isso. Declara a palavra, Ezequiel. Ele declarou: Ezequiel, agora você vai declarar que haja o Espírito para que haja vida, porque sem o Espírito não haverá vida. Você gasta 1.000, 1.500, 3.000, 5.000 reais com cursos e depois você vê que continua morto. Continua morta. Nada contra os cursos, queridos, mas vai fazer curso para outra coisa. Não faça curso para que você possa se vangloriar das palavras benéficas da Bíblia. Não faça curso para isso. Você não é maior do que ninguém. E ninguém é maior do que você. Todos nós somos coiguais em Cristo Jesus. Então o Espírito de Deus precisou vir para que houvesse vida naqueles ossos secos, para que houvesse restauração naquele pecado, para que houvesse de fato uma limpeza, uma faxina de Deus no que estava errado. Então como está o seu relacionamento com o Espírito Santo? Todas as vezes que você precisa de um terceiro para que ele possa ajudar você no processo, é porque o seu relacionamento com o Espírito Santo já não é mais o mesmo. Eu não digo, queridos, não é o que eu estou defendendo, que você não pode ter conselhos, não é isso. Nós estamos aqui, nós atendemos, aconselhamos, tudo isso faz parte. Porque a Bíblia diz, através de Salomão, que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então está tudo certo, atendimento, não é isso que eu estou debatendo. Mas eu estou debatendo o seguinte, queridos: existem momentos que eu não serei a solução para você, nem pessoas serão. É o Espírito Santo. Como está o seu relacionamento com Ele? Porque foi o Espírito que trouxe vida aos ossos. Estou finalizando. Ezequiel, isso é importante, queridos. Ezequiel foi direcionado pelo Espírito a não pisar nos ossos enquanto ele andava sobre o vale. Você viu isso? A Bíblia diz que Ezequiel andou por todo o vale, mas ele não pisou nos ossos. Não pise, queridos, naqueles que estão quebrados no meio do processo. Tudo que Deus quer restaurar, Ele jamais pisa em cima. Pastor, me ajuda com isso, vou te ajudar. Às vezes você comete um erro, você cai no processo, no meio da tua caminhada cristã você falha, você se arrepende do que fez e as pessoas vivem eternamente pisando em você depois. Quando não, pessoas erram no processo e você não vê a primeira oportunidade de pisar na cabeça dela porque ela errou. Como se fosse um troféu para você descontar o tempo que ela pisou em você. Deus não pisou nos ossos que estavam secos. Deus mostrou o cenário de como Israel estava, mostrou isso para Ezequiel, mas diz para Ezequiel: Ezequiel, caminhe em volta dos ossos, não pise neles. A Bíblia nos ensina, queridos, você não deve apagar o morrão que fumegue nem pisar a cana quebrada. Não pise nos ossos que Deus está restaurando. Ah, pastor, mas ele é um charlatão. Você está pisando, queridos. Ah, pastor, mas ela não presta. Você está pisando, queridos. Não pise. Não pise em quem Deus está restaurando. Não pise. Não pise. E não se permita também ser pisado. No meio do processo que Deus está levantando você em relação a alguma coisa que você está enfrentando, pessoas vão dizer: ah, eu já ouvi isso 50 vezes. Estou cansado de ver você se posicionar assim. Não permita isso sobre a sua vida. Sabe por quê? Quando Deus falou para você a respeito da restauração, só estava você e Ele, ninguém estava com você. Então creia naquilo que Deus falou para você. Siga em frente. Se estabeleça na palavra que Ele liberou para você. Não dê ouvidos a terceiros, não dê. Deus falou com você que está te restaurando. Um dia de cada vez, uma coisa de cada vez. Faça o primeiro processo, faça o segundo, faça a terceira etapa, a quarta, a quinta, e Deus vai seguir fazendo na sua vida. Não dê ouvidos para pessoas que querem pisar em você. As pessoas que querem pisar em você, ore por elas. Desvie caminho. Siga em frente em nome de Jesus. E finalizo, queridos, Ministério de Música, se quiser. Deixe que eles subam, tá? Foque na palavra. Eu preciso do último ponto com você. O último ponto. Depois da palavra, queridos, liberada por Ezequiel, quando o Espírito vem sobre os ossos, a Bíblia diz que houve um grande rebuliço nos ossos. Houve barulhos de chocalho. Muito barulho, queridos. Um grande rebuliço. Ossos se juntando a outros ossos. Cada osso com o seu osso. Todas as vezes que você decidir obedecer a palavra e a vontade de Deus, todas as vezes, quase sempre haverá um reboliço depois na sua vida. Coisas vão mudar, queridos.
bagunça nos relacionamentos, pessoas com quem você andava de repente não querem mais andar com você. A maneira como você se comportava, por você não se comportar mais, as pessoas vão começar a ter você por estranho, por estranha. Todas as vezes que a palavra de Deus começa a se fazer vida em você, haverá um reboliço no sistema. Não se permita, queridos, por causa do reboliço, você dizer que a sua vida piorou. A sua vida não piorou porque você veio para Jesus. Não piorou. Não deixe o diabo dizer isso para você. Não, pastor, mas agora eu estou tendo problemas em tal área. Você sempre teve, você só não percebia porque você fazia parte da cúpula. Você fazia parte do sistema. Então você não percebia que essas coisas eram ruins. Como agora a luz entrou em você, você começou a ver. Nossa, que bagunça que está isso aqui. É que você não percebia a bagunça que estava. Ela sempre existiu, queridos. A bagunça sempre esteve aí. Mas agora o reboliço está acontecendo, porque Deus está colocando ordem. Eu vejo a vida de alguém que está em Cristo Jesus como um copo que tinha sujeira, mas a sujeira havia decantado no fundo do copo. Aí você vai lá e mexe. Quando você mexe, a água vai turvar, queridos. Por que ela vai turvar? Porque a sujeira sempre esteve ali, ela só estava decantada. Mas aí eu quero dizer algo para você: quando Deus turvar ou permitir que águas sejam turvadas no processo da sua caminhada, não é para que ela decante de novo, é para que a sujeira possa aparecer no meio da água cristalina e Ele possa lavar tudo isso com águas vivas que correm do seu trono. Quantos creem nisso? Digam amém. Existem águas vivas para você. Eu queria que vocês colocassem em pé. O que transforma morte em vida é a palavra. Você precisa do Espírito. Ezequiel não pisou nos ossos e depois da palavra liberada houve um grande reboliço. Eu acredito que nessa manhã Deus quer mudar a sua realidade. E você precisa entender que nas etapas da mudança você precisa viver uma coisa de cada vez. Eu não sei em qual dos períodos você está. Se é um período de você liberar a palavra, se é um período do reboliço já está acontecendo, se é um período onde as pessoas ainda estão pisando em você, ou você ainda está pisando nas pessoas. Eu não sei qual é a sua fase, qual é a sua etapa, mas eu quero dizer para você: aquele que começou a boa obra em você é fiel e ele vai terminar em nome de Jesus. Quando você recebe essa palavra, digam amém.